Oi pessoal! No vídeo de hoje a gente tá comemorando 6 meses do Clube de Leitura Tanto Livro Pra Ler. Pra saber o que rolou por lá, você vem comigo. Eu sou a Marina Piva e esse é o Tanto Livro Pra Ler. Antes da gente começar, 2 recados. Primeiro, eu vou pedir desculpa pra vocês, porque aqui no meu prédio tá tendo obra e eu não consigo achar um horário que não tenha barulho pra gravar. Se eu fico esperando demais, eu acabo ficando sem luz aqui, então não tenho muita escolha. Se tiver algum ruído no vídeo, eu já peço desculpas de uma vez. E aqueles recados de sempre, se inscreve nesse canal e compra no meu link da Amazon, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, porque isso me ajuda muito a criar cada vez mais conteúdo pra vocês aqui. O vídeo de hoje é muito especial, a gente tá comemorando 6 meses do Clube de Leitura Tanto Livro Pra Ler. Já foram 6 reuniões, 6 livros incríveis, 6 experiências muito legais e eu não podia deixar de fazer um vídeo pra vocês contando um pouquinho do que a gente viveu por lá. Se você não sabe, eu tenho um clube de leitura coletiva, que é o CLTLPL, Clube de Leitura Tanto Livro Pra Ler. Eu organizo ele lá pelo Instagram, inclusive se você não me segue lá, é @tantolivropraler também. E funciona mais ou menos assim, a gente escolhe um livro por mês, sem meta diária, sem nada, e no final do mês, ou no início do próximo, a gente se reúne pra conversar um pouquinho sobre a leitura. É muito alto astral, super descontraído, tranquilo, só pra gente realmente trocar opiniões, conhecer pessoas novas, conversar sobre o que a gente ama, que é livro, e tem sido uma experiência incrível, superou muito as minhas expectativas. Confesso que eu nunca tinha participado de nenhum outro clube de leitura antes de criar o meu próprio, porque eu achava que não ia conseguir acompanhar, que não ia conseguir bater as metas, que eu ia estar atrasada nas reuniões, porque isso acontece, né? A vida da gente é corrida e eu achei que eu não fosse ter tempo suficiente pra acompanhar. Então eu criei esse que a gente não tem muita obrigação com ele, sabe? É só realmente ler e participar das reuniões, mas se acontece de alguém ler e não conseguir terminar, ou não querer ler um livro específico em algum mês, não querer participar da reunião, é tudo muito tranquilo, porque seria assim que funcionaria, inclusive pra mim. Então fez total sentido e tá funcionando muito, muito bem. A gente faz votação pra decidir os livros. Antes eu colocava 2, agora eu coloco 4 opções pra gente votar lá no Close Friends do Instagram. E lá em setembro do ano passado a gente fez a primeira escolha de leitura do clube, que foi Belgravia, do Julian Fellowes. Pra quem não sabe, esse autor é o mesmo autor de Downton Abbey, que foi uma série que eu amei conhecer. E o pessoal do clube também animou de conhecer ele comigo, então ele foi a nossa primeira escolha. Pra falar a verdade, esse livro aqui foi, de todos os que a gente já leu até hoje, o que eu menos gostei. E na reunião as pessoas concordaram muito comigo, acho que não foi uma opinião só minha, de que ele começa muito bem, até mais ou menos o meio do livro eu tava super animada, mas do meio pra frente ele não se desenvolve como a gente tinha expectativa que acontecesse. Eu achei um pouco corrido. A gente achou que algumas cenas do livro foram um pouco sacadas, assim, sabe? Não parecia muito provável daquilo acontecer. O começo dele é em Bruxelas, em 1815, e a gente vai conhecer a família da Sofia, que é uma jovem que fazia parte da burguesia que estava ascendendo naquele momento, só que ainda sofria muito preconceito, porque eles não eram nobres, apesar de terem muito dinheiro, condição de conviver com os nobres nos mesmos lugares que eles conviviam, também moravam em mansões, tinham muitos empregados, como a vida de um nobre mesmo, mas eles trabalhavam, então não eram muito bem aceitos. E o pai da Sofia queria muito fazer parte dos círculos sociais dos nobres, queria estar nas grandes rodas importantes da época, mas eles tinham esse problema de não terem sangue nobre, vamos dizer assim. As primeiras cenas desse livro acontecem na véspera da Batalha de Waterloo, em que boa parte do elenco dele falece, inclusive, e a própria Sofia perde o namorado dela na batalha, e ele era um nobre. Se o casamento dela acontecesse, a família dela provavelmente seria incluída nessa sociedade nobre. Não era um casamento que a família dele fazia gosto, justamente por esse motivo, mas a família dela, especialmente o pai dela, queria muito que esse casamento acontecesse, mas ele não acontece por causa dessa batalha. O início do livro é bem impactante, eu gostei muito da premissa, e no vídeo que eu fiz aqui no canal sobre ele, eu não tinha terminado a história ainda, então eu ainda estava gostando muito da experiência, mas me decepcionei um pouco com o final. De toda forma, se você gostou de Downton Abbey, é mais ou menos a mesma ambientação, a mesma pegada, assim, daqueles chás da tarde, vida dos nobres na Europa. Então provavelmente você vai gostar desse aqui também, mas eu já deixo claro que eu fui com a expectativa de Downton Abbey, mas não encontrei nem perto uma trama tão bem costurada quanto é na série. Então assim, indico com essas ressalvas. É um livro leve, gostoso, mas que não entrega tanto quanto eu imaginei que entregaria. E eu lembro que na reunião dele foi muito legal que uma pessoa que participou falou: eu tava com medo de chegar aqui na reunião e ser a única que não gostei tanto. Mas na verdade, a maioria, acho que todo mundo tinha alguma coisa pra falar sobre esse final, e foi muito legal discutir ele. E foi a primeira reunião, né? Então ela me marcou bastante.
bastante também. O segundo livro do clube foi Anjos e Demônios. Esse livro aqui foi uma releitura pra mim. Eu propus pro pessoal do clube porque eu queria muito ler ele em conjunto, porque é realmente uma trama muito cheia de reviravolta, muito cheia de acontecimento, e eu queria muito conversar com as pessoas sobre essa história aqui. Propus, eles toparam e foi incrível ler esse livro em grupo. Inclusive é uma coisa que eu recomendo, se você não estava no clube naquele momento, pega esse livro aqui e chama seus amigos pra lerem com você, porque é muito legal e é muito bom comentar com as pessoas sobre os acontecimentos, porque quando acontecem algumas coisas aqui, você fica doido pra falar com alguém, porque são coisas muito impressionantes. E foi isso que a gente fez lá no clube. A reunião dele foi super divertida. Ele foi uma releitura pra mim e pra mais uma pessoa do clube, se eu não me engano. O resto eu ainda não conhecia. Tinha gente que nunca tinha lido nada do Dan Brown, que é um autor muito surpreendente. E quando você conhece o primeiro livro dele, é mais impactante ainda, porque como eu já falei aqui no outro vídeo, eu fiz 5 motivos pra conhecer a obra de Dan Brown. São sempre livros que prendem muito legais, mas a estrutura deles é muito parecida. Então quando você conhece um, você já sabe como que vão funcionar os outros. Mas não deixa de ser legal, não deixa de valer a pena. Eu li todos e amei todos. Se você tiver interesse, vai lá assistir esse vídeo. Esse aqui foi o segundo dele que eu li na minha vida, mas já tinha bastante tempo. Eu não lembrava de quase nada e fui pega de surpresa como se fosse a primeira vez. É um livro que se passa em boa parte no Vaticano e em Roma, e a história dele acontece toda num espaço muito curto de tempo, então a gente fica muito desesperado pra ver o que vai acontecer, porque o personagem principal tem poucas horas pra salvar aquela situação. A trama é mais ou menos o seguinte: a gente tem o personagem principal, que é o Robert Langdon, que é também herói de vários outros livros do Dan Brown. Ele não tá presente em todos, mas na maioria, acho que ele tá presente em 5 livros dele. E ele é um professor de simbologia de Harvard, então ele sabe muito sobre símbolos, organizações religiosas, muito sobre religião também, ele estuda símbolos religiosos. Então ele é convidado pra desvendar um mistério que tá acontecendo no mundo, justamente por causa dessa formação dele. E ele é chamado assim que acontece um atentado no Instituto de Ciência que existe na Suíça. Esse instituto realmente existe e ele é convidado pra entender o que aconteceu. Um cientista foi assassinado e quem assina o crime é um antigo grupo de pessoas que eram perseguidas pela igreja, chamado os Illuminati. Muitas pessoas famosas no mundo, grandes artistas, participaram desse grupo no passado, mas até então acreditava-se que era um grupo que já tinha deixado de existir. O próprio Langdon se impressiona muito quando um crime é assinado por eles nos dias de hoje, então ele vai até a Suíça pra tentar entender o que tá acontecendo. Ele descobre lá que os responsáveis pelo crime que aconteceu no CERN, que é o nome da instituição, roubaram um material que estava sendo desenvolvido lá, que tinha um poder destrutivo gigantesco, e eles estão nesse momento no Vaticano, ameaçando a existência da cidade do Vaticano. Ele tem então poucas horas pra tentar encontrar onde está esse material, descobrir por que eles conseguiram passar pela guarda do Vaticano, que é uma das guardas mais bem treinadas do mundo, e salvar tudo que existe ali, salvar a vida das pessoas envolvidas. Então é uma corrida contra o tempo muito legal. Ele passa por vários lugares da cidade de Roma também, cita vários pontos turísticos, conta a história desses pontos, das igrejas. Então é muito interessante até pra gente descobrir curiosidades sobre todos esses lugares. Tem bastante sobre história da arte, história da religião nesse livro aqui, mas é colocado de uma forma leve. A gente vai acompanhando o que tá acontecendo, doido pra saber o que vai acontecer, e a gente acaba aprendendo sem perceber. Todos os livros do Dan Brown são assim, cada um se passa numa parte do mundo e todos ensinam bastante curiosidade, bastante coisa de história pra gente. Eu acho isso muito legal. Então só pelo autor já é uma leitura que eu indico muito, mas esse aqui é o meu favorito dele. Eu amei reler, especialmente reler em grupo. E uma das conclusões que a gente chegou na reunião é que o filme, a adaptação que foi feita com o Tom Hanks, fica muito longe da história. Então se você nunca leu o livro, não vale a pena assistir o filme, porque você vai ter todos os spoilers lá e não é tão legal. Tem muito tempo que eu assisti o filme, não reassisti agora, porque eu não quis mesmo. O pessoal do clube já avisou que não valia a pena, então eu nem reassisti, fiquei só com a releitura do livro mesmo. Mas indico muito, tanto esse quanto qualquer outro do Dan Brown, especialmente se você for ler em grupo, como a gente fez, porque foi muito legal. A nossa terceira escolha do clube foi Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Esse livro foi a nossa escolha de novembro e foi colocado por mim no vídeo de melhores do ano como a melhor leitura de 2021. Eu gostei demais de conhecer a escrita da Taylor Jenkins Reid, tava todo mundo falando muito sobre ela na internet, eu não conhecia nada ainda, e eu gostei muito da história, especialmente pelos pontos que ela levanta. E a reunião foi muito rica também por causa disso, porque o livro traz alguns tópicos pra gente conversar que são muito importantes. Então foi um livro que me trouxe muita reflexão e por isso eu favoritei. Não foi nem pela escrita em si. Nessa história aqui a gente vai conhecer a Evelyn Hugo,
Hugo, que é uma artista de cinema da década de 50. Ela ficou muito famosa em Hollywood, fez uma carreira brilhante por lá, muito sucesso, muito dinheiro, muito glamour, mas ela teve uma vida muito sofrida. E já idosa, ela procura uma jornalista pouco conhecida, inclusive o motivo de escolher essa pessoa é parte da trama, porque ela quer escrever uma biografia sobre tudo que ela viveu, mas ela só quer que aquilo seja publicado após a morte dela. Então ela fala tudo, como ela já vai ter morrido na publicação, ela fala tudo de uma forma muito aberta, tudo que aconteceu com ela, tudo que ela sofreu. Como o próprio título do livro fala, ela teve 7 casamentos e sofreu muito no decorrer deles. Os motivos do sofrimento dela a gente vai entender melhor na narrativa da história, mas é uma personagem muito carismática que a gente se apega muito, ela é muito humana. O que eu ouvi muita gente falar sobre a Taylor Jenkins Reid é que ela criava personagens que a gente acreditava que realmente existiram, porque são histórias que parecem muito reais, são personagens muito bem construídos, e eu concordei com tudo isso. Realmente a Evelyn era uma mulher que eu queria conhecer, eu queria assistir os filmes que ela fez, eu queria pesquisar sobre ela no Google, ver fotos dela, mas ela é fictícia, então não tem como. Eu fui bastante surpreendida com o final dessa história, eu achei que fosse ser uma coisa bem mais leve, bem mais superficial do que ela de fato é. Eu chorei bastante, sei de outras pessoas do grupo que também choraram, então assim, não é uma história tão superficial quanto parece. Acho que pela capa, pelo nome, né, parece que é uma vida de uma celebridade, assim, uma coisa bem glamurosa e só, mas não é. Ela é uma história que trata de temas sensíveis e é bem profunda, eu pelo menos achei, e gostei muito de conhecer, gostei das reflexões que ele me trouxe e fiquei com muita vontade de conhecer outros livros da mesma autora, quero ainda conhecer vários outros, e não foi à toa que eu escolhi como o melhor livro de 2021, então se você também não conhece, vale muito a pena. Eu fiz vídeo sobre ele de uma forma geral, assim, do início ao fim aqui no canal, vou deixar o card aqui pra vocês. E ele, inclusive, foi o livro responsável por eu inaugurar um formato novo de vídeo aqui no canal, que é aquele que eu falo um pouco do início e depois aviso que vai ter spoiler e falo até o final, porque eu quis falar sobre os assuntos dele aqui no canal. Eu quis trazer pra vocês as reflexões que ele me trouxe e a partir dele eu adotei mesmo esse modelo aqui pros vídeos, né? Vocês sabem que quando eu vou falar de uma leitura que eu terminei, eu faço dessa forma. Se você não assistiu o vídeo, assiste lá e pode ficar tranquilo que até certo ponto não tem spoiler, eu aviso quando tiver. E se você já leu, assiste o vídeo lá também pra ver se concorda comigo. A nossa escolha de dezembro foi O Segredo do Meu Marido, que também foi uma leitura muito, muito, muito especial pra mim. Foi um livro que também me levantou muita reflexão, muita mesmo. Eu nem imaginei que ele fosse fazer isso comigo, eu nem imaginei que fosse ser também um tema que mexeu tanto comigo, porque é um livro leve. A princípio eu já tinha conhecido outro livro dessa autora, que é a Liane Moriarty. Ela é autora também de 9 Desconhecidos, que foi outro livro que eu li, e eu achei que fosse ser uma coisa muito mais leve do que ele realmente é, especialmente por causa do epílogo. E coisas aconteceram na minha vida no decorrer desse livro também. Então, ele me marcou muito até pelo momento que eu tava vivendo. A nossa reunião sobre ele aconteceu enquanto eu tava em São Paulo, passando um período lá em São Paulo. Quem me acompanha no Instagram acompanhou isso. Inclusive, o vídeo sobre ele também foi gravado lá, super improvisado. E a reunião foi incrível. A gente nem imagina que uma reunião de pessoas que mal se conhecem, a maioria das pessoas do clube eu não conheço pessoalmente, pode gerar tanta coisa na gente, sabe? Tanto sentimento. Na reunião a gente acaba se abrindo eventualmente com as pessoas que estão ali, então a gente acaba formando um laço de grupo muito especial, sabe? Essa reunião eu acho que foi a mais especial pra mim até agora, pelos temas que o livro levantou, pela situação que eu tava vivendo, pelo tanto que eu gostei desse livro, pelo tanto que a leitura dele me fez pensar algumas coisas que encaixavam muito com o momento que eu tava vivendo. E leitura tem disso, né? A gente acaba encaixando sem querer algumas coisas que a gente vive, com as narrativas de alguns personagens, e isso é muito mágico, muito especial, e aconteceu com esse livro. Vou deixar o vídeo sobre ele aqui no card também, porque vale muito a pena. Eu já falei muito sobre ele aqui no Instagram, mas vou falar de novo. Vale muito a pena ler esse livro. Ele é muito, muito legal. Nessa história aqui a gente vai conhecer 3 narrativas diferentes. A primeira é a da Tess, que é uma mulher que descobre que o marido tá traindo ela com ninguém menos que a sócia, prima e melhor amiga dela da vida inteira. Ela descobre que eles estão tendo um caso e precisa lidar com essa situação. A segunda narrativa é da Rachel, que é uma senhora idosa que perdeu a filha assassinada e nunca encontrou o assassino responsável. Ela suspeita de uma pessoa, ela inclusive convive com essa pessoa no dia a dia, mas ela não tem provas, então a polícia nunca prendeu o responsável pelo assassinato e isso consome muito a vida dela. A terceira narrativa é a que dá nome ao livro e é da Cecília. Ela tem uma família aparentemente feliz, com uma vida comum, tem 3 filhas, é feliz no casamento, até que ela descobre um bilhete do próprio marido endereçado a ela e escrito que ela só deveria abrir aquele envelope depois da morte dele. Ela não consegue segurar, ela tá muito curiosa pra saber o que que é, abre e aí ela vai ter que lidar com aquele segredo e é realmente uma coisa muito grave que mexe com a vida de todo mundo. Esse nem é o ponto principal da história, o segredo é revelado antes da metade do livro, mas o desenrolar disso é o que pega realmente, é o que vai fazer a gente
pensar, é o que levanta todas as reflexões que esse livro traz. Então eu achei a estrutura dele legal, gosto muito da escrita dessa autora e gostei muito, indico muito. Uma coisa que foi levantada na reunião é que a estrutura dele parece com a estrutura de Pequenas Grandes Mentiras. Como eu ainda não li, não posso dizer, não posso fazer esse paralelo pra vocês. A única coisa que eu conheço da autora é Nove Desconhecidos. Então se você já leu Pequenas Grandes Mentiras, deve imaginar mais ou menos como que é a estrutura desse aqui, mas ainda assim eu recomendo fortemente, porque esse aqui tem realmente uma reflexão muito legal no final. A nossa leitura escolhida pra janeiro foi A Paciente Silenciosa. E essa reunião aqui também foi muito proveitosa. Eu sei que eu falo isso de todas, mas porque realmente todas são muito legais. Mas essa aqui foi importante pra me atentar pra alguns pontos da história que eu não tinha me atentado. Esse livro aqui é um suspense psicológico, então a gente fica muito preso na história, querendo saber o que vai acontecer, querendo entender o que tá acontecendo, na verdade, que em vários momentos a gente fica meio confuso. E quando chega no final, ele é realmente muito surpreendente, chamou muito a minha atenção. E eu fiquei muito incrédula com aquilo, sabe? Com a construção de como aquilo aconteceu. E acabei não prestando atenção em alguns outros pontos da história que as pessoas levantaram pra mim na reunião. É um livro que eu gostei muito, adorei o desfecho, fiz as minhas ressalvas no vídeo só sobre ele, que eu vou deixar no card aqui pra vocês também. Mas também indico, o autor dele é do Chipre, mas a história se passa em Londres. E a gente vai conhecer a Alicia, que é uma pintora muito talentosa, que faz sucesso, já tem uma galeria de arte responsável por exibir e vender as obras dela. E ela é casada com um fotógrafo também famoso. Só que a Alicia, já no início do livro a gente percebe isso, tá com alguns problemas psicológicos. Ela se sente confusa, ela tem alguns pensamentos muito obsessivos. E a gente conhece o diário dela como prólogo desse livro. Já no primeiro capítulo a gente descobre que aconteceu um assassinato. Ela foi acusada de matar o marido, de matar o Gabriel, com 5 tiros no rosto. Mas é tudo um grande mistério porque ela nunca falou pra ninguém o que aconteceu naquele dia. Ela é encontrada na cena do crime, então ela é acusada e condenada pela morte dele. Mas ela nunca falou nada, ela nunca mais deu uma palavra depois do crime. E é aí que vem o Theo Faber, que é um psicoterapeuta que se interessa pelo caso 6 anos depois da condenação da Alicia e quer fazer ela falar, quer fazer ela conversar sobre o que aconteceu, quer tentar salvá-la de alguma forma. Isso vira uma obsessão na vida dele. E junto com ele a gente também vai descobrir o que aconteceu naquele crime de fato e por que a Alicia nunca mais falou nada. Esse autor já lançou um outro livro que chama As Musas, mas eu ainda não li. Gostei muito de conhecer esse aqui. Indico que vocês assistam o vídeo que eu gravei e leiam. A nossa leitura mais recente, a reunião mais recente foi de Malibu Renasce. Esse livro aqui da mesma autora de Evelyn Hugo, né, do Sete Maridos de Evelyn Hugo, Taylor Jenkins Reid. Foi uma leitura que eu amei muito. Eu me senti na praia. Eu achei uma leitura super gostosa de fazer. Eu achei os personagens muito carismáticos. Me apaixonei realmente pela história. Mas na reunião eu descobri que não foi um livro muito unânime. Acho que esse livro foi o que mais levantou opiniões diferentes de todas as reuniões. Com Belgrávia, a gente também falou bastante, fizemos várias críticas e tudo mais, mas foi uma coisa meio que todo mundo concordando em criticar. Nesse caso aqui, não. Eu fui pra reunião achando que todo mundo concordaria comigo que é um livro muito gostoso, que eu me apaixonei, mas não foi isso que aconteceu. Teve gente que não finalizou a leitura, não gostou mesmo, abandonou. E outras pessoas também criticaram no mesmo sentido. E isso foi até, de certa forma, surpresa pra mim. Eu entendi as críticas, eu concordo com vários pontos que foram levantados, mas não estragou a experiência da leitura pra mim. Aqui a gente vai conhecer a família da Nina Riva. E tem uma curiosidade aqui, que é o seguinte: a Nina é filha de um dos ex-maridos da Evelyn Hugo. E esse livro se passa na década de 80, quando os filhos dele já estão grandes. E a gente vai conhecer a relação conflituosa desse cara com os filhos, o que aconteceu na formação de família dele. Lá em Evelyn Hugo, a gente já sabe que esse cara, chamado Mick Riva, que foi um grande cantor da época, não era um cara que valia muito a pena, não. Mas aqui a gente vai conhecer ele mais a fundo. São duas narrativas em tempos diferentes. A narrativa do Mick Riva com a June, que é a mãe dos filhos dele. E num outro período de tempo, a narrativa dos filhos dele já adultos. A história acontece toda em Malibu, na Califórnia. E tem todo um charme de praia. A gente se sente na praia. Os filhos do Mick Riva são surfistas. Um deles é surfista profissional. A Nina, que é a personagem principal, é modelo, mas ela também surfa. Todos os irmãos vivem muito próximos do mar, da praia. E então boa parte das narrativas acontecem na praia. E isso é uma coisa que me agrada muito. Eu acho muito gostoso. A leitura toca em alguns pontos muito sensíveis. A relação da família deles é muito complexa, muito complicada. Eu, pessoalmente, me apaixonei pela Nina. Achei ela uma personagem incrível. Me identifiquei com ela em muitos pontos. Gostei muito mesmo. Gostei muito do final. Mas sei que tem realmente alguns pontos que podem ser levantados mesmo, que podem ser discutidos. É até muito válido que a gente se incomode com o que é trazido aqui. Mas eu acho que, inclusive, a intenção da autora era essa. Era incomodar, era mostrar como que era a vida de algumas pessoas lá na década de 50 e como hoje a gente já evoluiu com relação àquela
sociedade lá, em vários assuntos, nesse caso aqui, especialmente sobre a vida das mulheres. O vídeo desse livro aqui ainda não saiu, mas já tá aqui no canal pra todo mundo conhecer melhor a história. Mas já deixo adiantado aqui que eu gostei demais, indico muito, sabendo que tem alguns pontos que muito provavelmente vão te incomodar bastante, vão te irritar mesmo, vão te deixar com raiva. Eu não chorei nesse livro, comecei achando leve, aí em algum momento eu achei que ia aprofundar a ponto de me fazer chorar, mas isso não aconteceu, como aconteceu em Evelyn Hugo, mas é emocionante, muito linda a história, dá vontade de conhecer essas pessoas aqui também, e eu já me encontro apaixonada por Taylor Jenkins Reid, como já era de se esperar, como várias pessoas me disseram que aconteceria comigo e de fato aconteceu. Eu adoro essa autora e gostei muito de conhecer essa história, gostei muito da reunião também, de entender pontos diferentes da minha opinião nesse caso. E se você ainda não leu, leia Malibu Renasce, depois vem me contar o que você achou. Acho que já deu pra perceber nesse vídeo o tanto que eu tô amando a experiência de ler em conjunto, o tanto que eu tô achando importante conversar com as pessoas, entender o ponto de vista delas, sobre gostar ou não de algum livro, sobre levantar alguma parte que eu não tinha entendido. As trocas são muito ricas. Eu já considero várias pessoas ali da reunião como amigos. Claro que não é todo mundo igual em toda reunião, porque tem gente que não lê um livro ou outro, ou não pode participar num dia ou outro. Mas tem pessoas que estão sempre ali comigo e que eu já considero amigas. Todo mundo que for chegando é sempre muito bem-vindo. Toda reunião tem algumas pessoas diferentes também que se interessam especificamente sobre um livro. Entendo super também que as nossas reuniões acontecem à noite, então tem muita gente que não consegue participar porque estuda à noite, né, tá ocupado naquele momento. E aí depois essas pessoas muitas vezes vêm conversar comigo no Instagram sobre os livros e eu amo isso também. As reuniões não ficam gravadas até por uma questão de privacidade mesmo, pra gente poder falar mais abertamente, sabendo que aquilo não vai ser reproduzido em lugar nenhum. Então não tem como assistir. E são sempre reuniões muito leves, muito divertidas. A gente sempre conversa como uma reunião de amigos mesmo, sabe? Não é nada sobre debater filosoficamente, sei lá, aquelas coisas um pouco mais intelectuais, sabe? Não é nada disso. Até pela escolha dos livros, eu acho que isso fica bem claro. Eu não tenho nenhuma pretensão de aula, nem nada desse tipo. Até entendo que tem vários clubes que têm essa pretensão e eu acho que eles têm muito valor, mas não é o meu caso. É mais uma reunião de amigos mesmo. Indico muito que você participe de clubes assim. Se você se identificou, pelo menos, com uma das nossas escolhas até hoje, vem participar do nosso clube. A gente não costuma ler coisas muito complexas, coisas muito longas. Até que tem uns livros aqui mais grossinhos, Anjos e Demônios, acho que foi o maior que a gente leu até agora. Mas são todos livros, de certa forma, leves. São livros que divertem a gente. E assim, eu agradeço todos os dias por ter criado esse clube, porque ele só me faz bem. Ele me incentiva muito a ler. O feedback de algumas pessoas que participam, dizendo que conheceram autores que talvez não conheceriam, que estão lendo mais do que liam antes, que se sentem incentivados a ler cada vez mais por mim e pelo clube. É um presente que eu não tenho nem como explicar. Eu fico muito feliz ao escutar coisas assim. Se você tem vontade de participar, me procura lá no Instagram. É muito simples, muito sem pressão, muito leve, tranquilo, como eu já disse aqui no início. Você também quer ler pra se divertir, pra conhecer autores novos, pra conversar sobre os livros, fazer amigos, o seu lugar também é no CLTLPL. E eu te espero por lá no Instagram. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham se interessado pelo clube, porque é realmente uma experiência muito legal. Já estamos lendo o livro de março, que é Mentirosos. Eu acho que a reunião desse livro vai ser muito legal, porque ele tem uma escrita muito original, um jeito muito diferente de apresentar o mistério pra gente. Eu tô gostando bastante. E o recado, a mensagem final desse vídeo é: participe de um clube de leitura. Se não for do meu, que seja outro, que é uma experiência realmente muito, muito legal. Eu espero que vocês estejam gostando do que eu tenho trazido aqui no canal. Quer vir pro clube, convidar alguém, compartilha esse vídeo com essa pessoa, chama seus amigos, vem todo mundo, que é todo mundo bem-vindo aqui. Não esquece de se inscrever nesse canal, deixar o seu comentário aqui pra mim sobre o que você achou. Deixa seu like também, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo que eu trouxer por aqui. E eu vou deixar também o meu link da Amazon. Se for comprar qualquer coisa na Amazon, usa meu link que você patrocina o meu conteúdo. Muito obrigada por ter ficado até o final do vídeo de hoje. Eu te espero no próximo. Um beijo e tchau!